Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. 10ª parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. Capítulo 7. A mensagem das parábolas. Essência e finalidade das parábolas. As parábolas formam, sem dúvida, o núcleo essencial da pregação de Jesus. Mesmo com o passar dos tempos, elas nos tocam sempre com sua atualidade e sua humanidade. Joaquim Jeremias, ao qual devemos um livro fundamental sobre as parábolas de Jesus, chamou a atenção para o fato de que a comparação das parábolas de Jesus com a linguagem e imagens do apóstolo São Paulo, ou, com as parábolas dos rabinos permite reconhecer uma particularidade expressamente pessoal, uma singular clareza e simplicidade, uma inaudita mestria da forma. Página 6. Aqui sentimos de um modo absolutamente imediato, também a partir da particularidade na qual o texto aramaico transparece, a proximidade a Jesus, como ele vivia e ensinava. Mas ao mesmo tempo nos acontece como aos contemporâneos de Jesus e aos seus discípulos, temos de lhe perguntar sempre o que é que ele nos quer dizer com cada uma das parábolas, conforme Marcos 4:10. O esforço pela correta compreensão das parábolas atravessa toda a história da Igreja, inclusive a exegese histórico-crítica teve de repetidamente corrigir-se e não nos pode oferecer nenhuma informação definitiva. Um dos maiores mestres da exegese crítica, Adolphe Jolietier, introduziu uma nova fase da interpretação das parábolas com a sua obra em 2 volumes sobre as parábolas de Jesus, no qual, por assim dizer, parecia ter encontrado a fórmula definitiva para a sua compreensão. Jolietier começa por evidenciar energicamente a radical diferença entre alegoria e parábola. A alegoria teria surgido na cultura helenista como forma de interpretação de antigos textos religiosos importantes, os quais, da maneira como estavam, já não podiam ser assimilados. As suas afirmações foram explicadas então como formas veladas de um misterioso conteúdo que estava sob o sentido da palavra. Podia-se, assim, compreender a linguagem dos textos como um falar por imagens, que eram explicadas peça por peça, passo por passo e deste modo se apresentavam como representações e imagens de uma visão filosófica que agora devia aparecer como seu conteúdo real. No ambiente de Jesus, a alegoria era o contato usual com discursos em imagens, era então natural que as parábolas fossem explicadas, segundo este modelo, como alegorias. Nos próprios evangelhos encontram-se múltiplas explicações alegóricas de parábolas, que são mesmo colocadas na boca de Jesus, como por exemplo, na parábola do semeador, cuja semente cai na estrada, entre as pedras, entre os espinhos e até em terra fértil. Marcos 4:1-20. Jolietier demarcou com rigor as parábolas de Jesus a respeito das alegorias. Elas não são propriamente alegorias, mas um pedaço da vida real, em que se trata apenas de um só pensamento, um único ponto emergente, que deve ser concebido do modo mais geral possível. Sendo assim, as explicações alegóricas colocadas na boca de Jesus são consideradas ingredientes posteriores correspondentes a um equívoco. O pensamento fundamental de Jolietier, a distinção entre alegoria e parábola, está como tal correto e foi logo acolhido por toda a investigação. Mas lentamente se tornaram sempre mais evidentes os limites da sua visão. Ainda que seja possível fundamentar a separação da parábola em relação à alegoria como tal, o mesmo não ocorre com a sua radical separação, nem histórica nem objetivamente. O judaísmo também conhecia, principalmente na fase apocalíptica, o discurso alegórico. Parábola e alegoria podem sobrepor-se completamente. Joaquim Jeremias mostrou que a palavra hebraica massal, parábola, enigma, envolve os mais diferentes gêneros: parábola, comparação, alegoria, fábula, símbolo, figura fictícia, exemplo, modelo, motivo, fundamentação, desculpa, objeção, anedota. Página 14. Já antes tinha a história das formas tentado avançar por meio da classificação das parábolas em categorias. Distinguia-se entre imagem, comparação, parábola, alegoria, exemplos, e idem. Página 13. Se já a fixação do gênero literário da parábola num determinado tipo literário era falsa, mas ainda está ultrapassado o modo como Jolietier julgava poder fixar o ponto emergente do qual tudo dependeria na parábola. 2 exemplos podem ser suficientes.
A parábola do homem rico e do pobre Lázaro, conforme Lucas 12:16, quereria dizer, o homem, mesmo o mais rico, está em cada momento dependente do poder e da graça de Deus. O ponto emergente na parábola do louco rico, conforme Lucas 16:1, seria exploração decidida do presente como condição para um futuro feliz. Joaquim Jeremias comenta, a propósito, com razão, as parábolas anunciam a verdadeira humanidade religiosa, do seu escatológico ímpeto nada resta. Imperceptivelmente Jesus torna-se apóstolo do progresso. Julitier, segundo 483, um mestre de sabedoria, que grava máximas éticas de uma teologia simplificada em quadros e em histórias que se podem fixar. Mas ele não era isto. Página 13. De um modo mais dramático expressa-se C.W.F. Smith, ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis, para fortalecer a inteligência, de Jesus Wolf de Parábolas, 1948, página 17, Jeremias, página 15. Conto isto aqui tão detalhadamente porque nos permite lançar um olhar para os limites da exegese liberal, que era vista no seu tempo como o ponto mais elevado e não superável de uma ciência rigorosa e de uma segurança histórica, e para a qual também exegéticos católicos olhavam com inveja e admiração. Já no Sermão da Montanha vimos que este tipo de explicação, que faz de Jesus um moralista, um mestre de uma moral iluminista e individualista, apesar de todo o significado da visão histórica, permanece escasso na sua teologia e não se aproxima de modo nenhum da figura real de Jesus. Julitier, que tinha concebido o ponto emergente de um modo totalmente humanista a partir do espírito do seu tempo, mais tarde o identificou com a escatologia próxima. Em última instância, todas as parábolas acabaram por anunciar a proximidade temporal do escatom iminente, do reino de Deus. Mas também assim violenta-se a maior parte dos textos. A orientação para a escatologia próxima só de um modo artificial se pode enxertar em muitas parábolas. A este respeito, Joaquim Jeremias evidenciou com razão que cada parábola tem o seu próprio contexto e a sua respectiva afirmação. Neste sentido colocou em evidência no seu livro sobre as parábolas 9 pontos temáticos importantes, e assim admitiu a procura de uma linha comum, na busca de um ponto absolutamente interior e principal da mensagem de Jesus. Jeremias sabe que com isto depende do exegeta inglês C.H. Dodd, mas distancia-se ao mesmo tempo dele num ponto essencial. Dodd fez da orientação das parábolas para o tema do reino de Deus, da soberania de Deus, o ponto central da sua exegese, mas rejeita a concepção da escatologia próxima do exegeta alemão e liga a escatologia com cristologia. O reino chega na pessoa de Jesus. À medida que as parábolas apontam para o reino, apontam para ele como a verdadeira figura do reino. Jeremias julgava não poder admitir esta posição da escatologia realizada, como Dodd designava, e fala, em vez disso, de uma escatologia realização. Conserva, no entanto, mesmo que talvez amortecido, o pensamento fundamental do exegeta alemão, de que Jesus anunciou a proximidade temporal da vinda do reino de Deus e que de modos diferentes a apresentou aos ouvintes. O vínculo entre cristologia e escatologia é de novo amortecido. Permanece a questão acerca do que o ouvinte deverá reter de tudo isto 2000 anos depois. Ele deve, em todo caso, considerar o horizonte de proximidade escatológica de então como um erro, porque o reino de Deus, no sentido de uma mudança radical do mundo, não chegou, e ele também não pode apropriar-se deste pensamento para hoje. Todas as nossas reflexões até agora nos levaram a reconhecer a imediata expectativa do fim dos tempos como um aspecto na primitiva recepção da mensagem de Jesus, mas ao mesmo tempo se tornou claro que não se pode colocá-lo de modo nenhum sobre todas as palavras de Jesus nem erigi-lo como o tema autêntico da sua mensagem. Dodd estava muito mais na esteira da real inclinação dos textos. Mais especificamente no Sermão da Montanha, mas também na explicação do Pai Nosso. Vimos que o tema mais profundo da pregação de Jesus era o seu próprio mistério, o mistério do Filho, no qual Deus está entre nós e cumpre a sua palavra, que ele anuncia que o reino de Deus está para chegar e que vem na sua pessoa. Sob este aspecto, devemos no essencial dar razão a Dodd. Sim, o Sermão da Montanha de Jesus é escatológico no sentido em que o reino de Deus se realiza na sua vinda. Jesus é, mesmo já tendo vindo, aquele que, todavia, ao longo de toda a história,
ainda há de vir, desta vinda que em última instância ele fala para nós. Por isso podemos concordar inteiramente com as últimas palavras do livro de Jeremias: o dia da graça do Senhor começou. De fato, apareceu aquele cuja glória escondida sob cada palavra e sob cada parábola brilha, o Salvador. Página 194. Se podemos conceber todas as parábolas como convites escondidos e dispostos em diversas camadas para a fé nele como o reino de Deus em pessoa, então se depara no nosso caminho uma palavra de Jesus que nos irrita. Todos os 3 evangelhos sinópticos contam-nos que Jesus, à pergunta dos discípulos sobre o sentido da parábola do semeador, terá dado uma resposta geral sobre o sentido da pregação em parábolas. No centro desta resposta de Jesus está uma palavra retirada de Isaías, conforme Isaías 6:9, que os sinópticos transmitem em diversos modos de leitura. O texto de São Marcos diz assim, na tradução cuidadosamente fundamentada de Joaquim Jeremias: a vós, isto é, ao círculo dos discípulos, ofereceu Deus o mistério do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora tudo em enigmas, de modo que, como está escrito, vejam, e no entanto, não vejam, ouçam e no entanto não compreendam, não aconteça que se convertam e que Deus lhes perdoe. Marcos 4:12, Jeremias, Gleichnice, página 11. O que é que isto significa? Será que as parábolas do Senhor servem para tornar a sua mensagem inacessível e para reservá-la apenas para um pequeno círculo de eleitos, aos quais ele mesmo as explica? Será que as parábolas não querem abrir, mas sim fechar? Será que Deus é partidário e não quer todos, mas apenas uma elite? Se queremos compreender a palavra misteriosa do Senhor, devemos lê-la a partir de Isaías, que ele cita, e devemos lê-la também a partir do seu caminho, cuja saída ele conhece. Jesus, com esta palavra, coloca-se na linha dos profetas, o seu destino é o destino dos profetas. A palavra de Isaías é no seu todo ainda mais severa e assustadora do que o resumo citado por Jesus. No livro de Isaías diz-se: obceca o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja nada com os seus olhos, não ouça com os seus ouvidos, não entenda com seu coração e não se cure de novo. Isaías 6:10. O profeta fracassa, a sua mensagem contradiz demasiado a opinião geral, os hábitos de vida adquiridos. Só por meio do seu fracasso é que a sua palavra há de tornar-se eficaz. Este fracasso do profeta permanece como questão obscura ao longo de toda a história de Israel e repete-se, de algum modo, sempre na história da humanidade. Este é também, antes de mais nada, o destino de Jesus de Nazaré. Ele termina na cruz. Mas precisamente a partir da cruz vem a grande fecundidade. E estabelece-se agora, inesperadamente, também a relação com a parábola da semente, em cujo contexto se encontra nos sinópticos a palavra de Jesus. É surpreendente o significado que a imagem da semente assume no conjunto da mensagem de Jesus. O tempo de Jesus, o tempo dos discípulos, é tempo de semear e tempo da semente. O reino de Deus está presente como semente. A semente é, vista exteriormente, algo pequeno. Pode passar despercebida. A mostarda, imagem do reino de Deus, é a mais pequena das sementes. E no entanto, trazem-se uma grande árvore. A semente é presente de algo futuro. Na semente, o que há de vir já está aí de um modo escondido. Ela é presente de esperança. O Senhor resumiu as diversas parábolas da semente no domingo de Ramos e revelou o seu sentido. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece sozinho, mas, se morre, dá muito fruto. João 12:24. Ele mesmo é a semente. O seu fracasso na cruz é precisamente o caminho para chegar a todos, dos poucos aos muitos, e eu, quando for elevado da terra, hei de atrair todos a mim. João 12:32. O fracasso dos profetas, o seu fracasso, aparece aqui noutra luz. É precisamente o caminho para onde eles hão de se converter e serão perdoados por Deus. Este é justamente o modo como agora todos os olhos e todos os ouvidos serão abertos. Na cruz, as parábolas são decifradas. Nos discursos de despedida, o Senhor diz a propósito: eu vos disse isto em parábolas, num discurso velado. Chega a hora na qual já não vos falarei de um modo velado, mas sim abertamente vos anunciarei o Pai. João 16:25. Assim, camufladamente,
As parábolas falam do mistério da cruz. Elas não falam apenas disso, elas lhe pertencem. Efetivamente, precisamente porque elas permitem abrigar o mistério divino de Jesus, levam à contradição. E justamente onde elas alcançam uma máxima inteligibilidade, como na parábola dos vinheteiros infiéis, Marcos 12, 1-12, tornam-se estações para a cruz. Nas parábolas, Jesus não é apenas o semeador, que espalha a semente da palavra de Deus, mas também é a semente, que cai na terra para morrer e assim produzir frutos. É deste modo que o inquietante esclarecimento de Jesus sobre o sentido das suas parábolas nos conduz para o seu sentido mais profundo, apenas se lermos, como é correto a partir da essência da palavra de Deus escrita, a Bíblia, e especialmente os Evangelhos, como uma unidade como um todo que exprime em todas as suas camadas históricas uma mensagem que está interiormente interligada. Talvez valha a pena, porém, depois deste esclarecimento totalmente teológico conseguido com base na Bíblia, lançar um olhar para as parábolas também a partir do seu aspecto especificamente humano. O que é exatamente uma parábola? O que é que ela quer contar? Ora, cada educador, cada mestre que queira transmitir conhecimentos aos seus ouvintes sempre há de servir-se também de exemplos, de parábolas. Por meio do exemplo, o mestre aproxima do seu pensamento uma realidade que até então permanecia longe do ângulo de visão dos seus interlocutores. Ele quer mostrar como algo transparece numa realidade que pertence ao seu campo de experiência, de que até então se não tinham apercebido. Por meio da parábola, aproxima dos ouvintes o que estava longe, de tal modo que chegam até desconhecido através da ponte da parábola. Trata-se aqui de um duplo movimento. Por um lado, a parábola traz o que está longe para a proximidade dos ouvintes. Por outro lado, o ouvinte é ele mesmo, deste modo, posto a caminho. A dinâmica interior da parábola, a interior autossuperação da imagem escolhida, convidam a confiar-se a esta dinâmica e avançar para além do seu anterior horizonte, aprender e compreender o até agora desconhecido. Mas isto significa que a parábola exige a colaboração do aprendiz, ao qual não somente se traz alguma informação, mas ele mesmo deve acolher o próprio movimento da parábola e seguir com este movimento. Neste momento surge também a problemática da parábola. Pode dar-se a incapacidade de descobrir a sua dinâmica e de se deixar conduzir por ela. Pode dar-se, principalmente se se trata de parábolas que tocam a existência e mudam, a falta de vontade de se deixar entrar no movimento exigido. E assim nos aproximamos de novo da palavra do Senhor sobre o ver e não ver, o ouvir e não compreender. De fato, Jesus não nos quer transmitir uns quaisquer conhecimentos abstratos, que não iriam até o fundo de nós mesmos. Ele quer conduzir-nos ao mistério de Deus, para a luz que os nossos olhos não suportam e da qual fugimos. Para que isso nos seja acessível, ele mostra a transparência da luz divina nas coisas deste mundo e nas realidades do nosso cotidiano. Por meio do cotidiano, ele quer nos mostrar o autêntico fundamento de todas as coisas, e assim, a verdadeira direção que devemos todos os dias acertar para andarmos de um modo correto. Ele nos mostra a Deus, não um Deus abstrato, mas o Deus que age, que entra na nossa vida e que nos quer tomar pela mão. Por meio do cotidiano, ele nos mostra quem nós somos e o que, por conseguinte, temos de fazer. Ele nos transmite um conhecimento muito ambicioso, que não nos traz apenas um novo saber, mas que altera a nossa vida. É um conhecimento que nos presenteia ao dizer-nos: Deus está a caminho para ir ter contigo. Mas é também um conhecimento exigente: crê e deixa-te conduzir pela fé. Deste modo, a possibilidade da recusa é muito atual, falta é parábola necessária evidência. São possíveis milhares de objeções razoáveis, não só na geração de Jesus, mas ao longo de todas as gerações, hoje talvez mais do que nunca. De fato, elaboramos um conceito de realidade que exclui a transparência do real para Deus. Como real vale apenas o experimentalmente verificável. Deus não se deixa forçar na experimentação. Ele censura na geração do deserto precisamente isto: lá os vossos pais tentaram-me, quiseram forçar-me na experiência, provaram-me, embora tivessem visto as minhas obras. Salmos 95:9. Deus não pode absolutamente transparecer, assim diz o moderno conceito de realidade. E por isso é que não pode ser aceita a exigência que ele nos faz. Acreditar nele como Deus e viver de acordo com isso parece-nos totalmente impossível de exigir. Nesta situação,
As parábolas conduzem então na realidade ao não saber e ao não compreender, a dureza do coração. Mas, assim, as parábolas são, em última instância, expressão da ocultação de Deus neste mundo e de como o conhecimento de Deus reclama o homem todo, um conhecimento que se identifica com a vida, conhecimento que não pode dar-se sem conversão. De fato, no mundo marcado pelo pecado, o peso, o centro de gravidade da nossa vida é caracterizado pela prisão e no anonimato, que deve ser rompida para um novo amor, o qual nos desloca para outro campo de gravidade e nos permite viver de um modo novo. O conhecimento de Deus não é, neste sentido, possível sem o dom do amor de Deus tornando-se visível, mas também o presente que ser aceite. Neste sentido aparece nas parábolas a essência da mensagem de Jesus. Desse modo, o mistério da cruz já está interiormente inscrito na essência das parábolas. 3 grandes parábolas, narrativas de São Lucas. Mesmo que quisesse explicar apenas uma parte significativa das parábolas de Jesus, isso ultrapassaria limites deste livro. Por isso, vou limitar-me às 3 grandes parábolas, narrativas do Evangelho de São Lucas, cuja beleza e profundidade tocaram espontaneamente mesmo não crentes, a história do samaritano, a parábola dos 2 irmãos, e a narração do libertino rico e do Lázaro pobre. O samaritano misericordioso, Lucas 10 e 25 a 37. Na história do samaritano misericordioso trata-se da questão fundamental do homem. Um escriba, portanto mestre em exegese, pergunta ao Senhor: Mestre, que devo fazer, para herdar a vida eterna? Lucas 10 e 25. O evangelista diz a propósito que o escriba dirigiu esta pergunta a Jesus para o experimentar. Por ser formado nas Escrituras, ele mesmo sabe a resposta que a Escritura dá a esta pergunta, mas ele quer saber o que este profeta sem estudo da Bíblia dirá a esse respeito. O Senhor remete-o muito simplesmente para a Escritura, que ele conhece, e deixa que o próprio escriba dê a resposta. O escriba o faz de um modo muito preciso, numa ligação do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, com o Levítico, capítulo 19, versículo 18. Tu deves amar o Senhor teu Deus com todo o coração, com todas as tuas forças e com todos os teus pensamentos, e deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Sobre esta questão Jesus não ensina outra coisa a não ser a Torá, cujo sentido está todo contido neste duplo mandamento. Mas agora o escriba, que conhecia perfeitamente a resposta à pergunta por ele mesmo formulada, devia justificar-se. A palavra da Escritura é evidente, mas a maneira como deve ser aplicada na prática da vida levanta algumas questões, que eram muito debatidas na escola, e também na própria vida. A questão concreta diz: quem é, então, o próximo? A resposta corrente, que pode também apoiar-se em textos da Escritura, dizia que pelo próximo se entendia o concidadão. O povo forma uma comunidade solidária, no qual todos são responsáveis uns pelos outros, onde cada um é mantido pelo todo e deve considerar o outro como a si mesmo, como parte de um todo, do qual recebe o espaço da sua vida. Então os estrangeiros, sendo homens que pertencem a outro povo, não são o próximo. Isso era de novo contra a Escritura, a qual precisamente incitava também o amor ao estrangeiro, recordando que Israel mesmo vivera no Egito como estrangeiro. No entanto permanecia debatendo-se até onde os limites deviam ser levados. Em geral consideravam-se como pertencentes à comunidade solidária, e portanto, como próximos, os ocupantes que viviam no meio do povo. Outras limitações do conceito próximo eram também muito divulgadas. Um dito dos rabinos ensinava que não era preciso considerar como próximos hereges, traidores e infiéis. Jeremias, página 170. Era também claro que os samaritanos, que pouco antes, entre os anos 6 e 9, tinham profanado o átrio do templo de Jerusalém precisamente nos dias da festa da Páscoa, espalhando ossos humanos, Jeremias, página 171, não eram considerados próximos. A esta pergunta tão concreta, Jesus responde então com a parábola do homem que caiu nas mãos dos ladrões no caminho que vai de Jerusalém para Jericó e que foi abandonado, saqueado e quase morto ao lado da estrada. Esta era uma história absolutamente real, visto que ao longo daquele caminho aconteciam regularmente assaltos como este. Um sacerdote e um levita, conhecedores da lei, que conheciam a questão da salvação e que a serviam por profissão, passam por ali e não prestam atenção no ocorrido.
Eles não deviam necessariamente ser pessoas duras de coração, talvez tivessem medo e por isso procuravam o mais depressa possível chegar à cidade, talvez fossem pessoas sem habilidade e não soubessem como fazer para ajudar, além do que parecia que já nada mais havia que se pudesse fazer. Então aparece no caminho o samaritano, provavelmente um comerciante, que tinha de passar por esta estrada muitas vezes e que era conhecido do proprietário da estalagem mais próxima, um samaritano, portanto alguém que não pertence à comunidade solidária de Israel e não precisava, consequentemente, olhar para o assaltado como seu próximo. A propósito, é preciso recordar que o evangelista, alguns capítulos antes, tinha contado que Jesus, no caminho para Jerusalém, enviara diante de si mensageiros que foram a uma localidade de samaritanos e quiseram procurar lá alojamento para ele. Mas não o acolheram, porque ia a caminho de Jerusalém. Lucas 9:52. Os filhos do trovão, Tiago e João, desgostosos, tinham por causa disso dito ao Senhor: Senhor, devemos ordenar que venha fogo do céu para que os aniquile. Mas o Senhor não lhes permitiu. Encontraram alojamento na outra localidade. Aqui entra em ação o samaritano. O que vai fazer? Não pergunta a respeito do raio de extensão dos seus deveres de solidariedade nem sequer sobre merecimentos para a vida eterna. Acontece algo completamente diferente. O seu coração como que se rasga. O Evangelho usa a palavra que originariamente em hebraico se referia ao corpo materno e à relação maternal. Ele é atingido nas suas entranhas, na sua alma, ao ver este homem assim. Foi tomado de compaixão, traduzimos hoje, atenuando assim a originária vitalidade do texto. Por meio da luz fulminante da misericórdia que alcança sua alma, torna-se ele mesmo próximo, para além das perguntas e dos perigos. Neste ponto, a questão vai em outra direção. Já não se trata de saber quem é o meu próximo ou não. Trata-se de mim mesmo. Eu tenho de me tornar próximo, porque o outro conta comigo como eu mesmo. Se a pergunta tivesse sido assim formulada, o samaritano é também meu próximo. Naquela situação a resposta teria sido claramente negativa. Mas agora Jesus coloca a questão ao contrário. O samaritano, o estrangeiro, faz-se a si mesmo próximo e mostra-me que é a partir do meu interior que eu devo aprender a ser próximo e que eu trago a resposta já em mim. Eu devo ser alguém que ama, alguém cujo coração está aberto à comoção perante a necessidade do outro. Então eu encontro o meu próximo, ou melhor, serei encontrado por ele. Eu Muticum, na sua explicação da parábola, vai certamente muito além do sentido literal da palavra e caracteriza oportunamente a radicalidade da sua afirmação quando escreve: a amizade política baseia-se na igualdade dos parceiros. A parábola simbólica do samaritano pelo contrário sublinha a radical desigualdade. O samaritano, como estrangeiro, enfrenta o outro que é anônimo, presta ajuda à vítima abandonada de um assalto de ladrões. A ágape, assim nos dá a entender a parábola, ataca diretamente todas as ordens políticas com o seu princípio dominante de doute e diz: permuta ou troca de coisa por coisa. Aí caracteriza-se assim como uma grandeza sobrenatural. De acordo com o seu princípio, não se encontra apenas para além destas ordens, mas a si mesma se entende como a sua inversão. Os últimos devem ser os primeiros. Mateus 19:30. E os mansos possuirão a terra. Mateus 5:5. Uma coisa é clara. Aparece uma nova universalidade, que tem a sua origem no fato de eu já ser interiormente irmão de todos aqueles que encontro e que precisam da minha ajuda. É óbvia a atualidade da parábola. Se a traduzirmos nas dimensões da história do mundo, veremos como nos dizem respeito os povos da África que lá jazem explorados e saqueados. Veremos então como eles são nosso próximo, como também o nosso estilo de vida, a nossa história, na qual nos movemos, os saqueou e os saqueia. A isso pertence também o fato de que os ferimos na alma. Em vez de lhes darmos Deus, o Deus que em Cristo se aproxima de nós, e assim acolhermos tudo o que é precioso e grande nas suas próprias tradições, e levá-lo à perfeição, levamos o cinismo de um mundo sem Deus, no qual tudo depende do poder e do proveito, destruímos os critérios morais, de tal modo que se tornaram evidentes a corrupção e a vontade pelo poder sem escrúpulos. E isto vale não apenas para a África. Sim, temos ajudas materiais para dar e temos de provar a nossa própria forma de vida. No entanto, damos muito pouco se dermos apenas coisas materiais.
E não encontramos também por acaso à nossa volta pessoas saqueadas e destroçadas. As vítimas das drogas, do comércio de seres humanos, do turismo sexual, homens interiormente destruídos, que estão vazios no meio de uma riqueza material. Tudo isso nos diz respeito e nos chama para termos olhar e coração para o próximo e também a coragem para o amor fraterno. Pois, como foi dito, o sacerdote e o levita seguiram adiante talvez mais por temor do que por indiferença. De novo e a partir do interior é que havemos de aprender o risco da bondade. Só havemos de poder fazer isso se nós mesmos formos bons a começar de dentro. Se a começar de dentro formos próximo e então estivermos atentos ao modo do serviço que nos é exigido no nosso ambiente e no raio maior da nossa vida e que a nós possivelmente, e a partir daí, nos é confiado como tarefa. Os padres da igreja leram a parábola cristologicamente. Poderia dizer-se, isso é uma alegoria, portanto uma interpretação que passa ao lado do texto. Mas se pensarmos que em todas as parábolas e de modos diferentes o Senhor nos quer convidar para a fé no reino de Deus, que Ele mesmo é, então uma explicação cristológica não está totalmente desprovida de sentido. Ela corresponde de algum modo a uma potencialidade interior do texto e pode ser um fruto que cresce a partir de uma semente. Os padres da igreja veem a parábola em toda a amplitude da história do mundo. O homem que jaz quase morto e espoliado ao lado da estrada não seria uma imagem de Adão, do homem em si, que verdadeiramente caiu nas mãos dos ladrões. Não é verdade que o homem, esta criatura, está aí ao longo de toda a história, alienado, destroçado, maltratado. A grande massa da humanidade viveu quase sempre na opressão e inversamente aos opressores. São eles então a verdadeira imagem do homem ou serão antes a sua desfiguração, uma degradação do homem? Karl Marx descreveu de um modo drástico a alienação do homem, embora não tenha atingido a profundidade autêntica da alienação, porque a pensou apenas em termos materiais. Forneceu no entanto um quadro visível para o homem que caiu nas mãos dos ladrões. A teologia medieval concebeu as duas informações da parábola sobre o estado do homem destroçado como afirmação fundamentalmente antropológica. Da vítima do assalto disse, por um lado, que foi espoliado, spoliatus, e por outro, que foi ferido quase até a morte, vulneratus, Lucas 10:30. Os escolásticos referem isto às duas dimensões da alienação do homem. Ele é spoliatus supernaturalibus e vulneratus naturalibus, dizem eles, é despojado do brilho da graça sobrenatural que lhe fora dado e ferido na sua natureza. Ora, isto é alegoria, que certamente vai além do sentido literal da palavra, mas em todo caso uma tentativa de precisar a dupla ferida que pesa na história da humanidade. A estrada de Jerusalém para Jericó aparece como a imagem da história do mundo. O quase morto que jaz ao lado da estrada é a imagem da humanidade. Sacerdotes e levitas passam ao lado, apenas do que é próprio da história, das suas culturas e religiões não vem salvação nenhuma. Se o assaltado é a imagem do homem como tal, então o samaritano só pode ser a imagem de Jesus Cristo. O próprio Deus, que para nós é o estranho e o distante, abriu-se, para assumir em si a sua criatura ferida. Deus, o distante, fez-se próximo em Jesus Cristo. Ele derrama azeite e vinho nas nossas feridas, onde pode ver-se uma imagem do dom santificante dos sacramentos, e ele nos conduz à estalagem, à igreja, onde nos manda tratar e também deixa o dinheiro para os custos do tratamento. Cada um dos passos da alegoria, que variam segundo os padres, podemos deixar tranquilamente à parte. Mas a grande visão, de que o homem jaz alienado e sem ajuda na estrada da história e de que o próprio Deus em Jesus Cristo se fez seu próximo, esta devemos reter tranquilamente como uma profunda dimensão da parábola que nos diz respeito. De fato, o intenso imperativo que se encontra na parábola não será assim amortecido, mas sim levado à sua total grandeza. Só assim é que o grande tema do amor, que constitui o ponto autêntico do texto, alcança toda a sua extensão. Pois só assim é que percebemos que todos precisamos do amor de Deus, que se oferece e que redime, de modo que também nós possamos tornar-nos capazes de amar. Percebemos que precisamos sempre de Deus, que se fez nosso próximo, para que possamos também ser próximos. Ambas as figuras dizem, portanto, respeito a cada um está alienado, precisamente também alienado do amor, que é a essência do brilho sobrenatural do qual fomos roubados. Cada um deve ser antes de mais nada curado e agraciado.
Mas cada um deve também se tornar samaritano, seguir Cristo e tornar-se como Ele. Só assim é que vivemos corretamente. Então vivemos corretamente, se formos semelhantes àquele que primeiro nos amou. 1 João 4,19. A parábola dos dois irmãos, o filho pródigo e o que ficou em casa, e do pai bondoso, Lucas 15:11-32. Esta, que é talvez a mais bela parábola de Jesus, é conhecida com o nome de parábola do filho pródigo. De fato, a figura do filho perdido é tão impressionantemente descrita, que o seu destino, tanto no bem como no mal, vai tão diretamente ao coração, que ela deve aparecer como centro autêntico do texto. A parábola, porém, tem na realidade três personagens principais. Joaquim, Jeremias e outros propuseram que seria melhor designá-la como a parábola do pai bondoso. Ele seria o autêntico centro do texto. Pierre Grelot, por sua vez, chamou a atenção para a figura do segundo irmão como totalmente essencial, e a partir disso, era da opinião, com razão, parece-me, de que a designação mais adequada seria a parábola dos dois irmãos. Isso resulta em primeiro lugar da situação a qual a parábola responde. Ela é em São Lucas assim representada: todos os publicanos e pecadores vinham ter com ele, para o escutarem. Os fariseus e os escribas irritaram-se e disseram: ele se dá com os pecadores e até come com eles. Lucas 15:1. Encontramos aqui dois grupos, dois irmãos, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Jesus responde-lhes com três parábolas, com a das 99 ovelhas que ficaram em casa e a ovelha perdida, com a parábola da dracma perdida, e finalmente, acrescenta outra e diz: um homem tinha dois filhos. Lucas 15:11. Trata-se, portanto, dos dois. Com isto, o Senhor agarra uma tradição muito antiga. A temática dos dois irmãos percorre todo o Antigo Testamento, a começar com Caim e Abel, passando por Ismael e Isaque, até Esaú e Jacó, e espelha-se de um outro modo de novo na relação dos 11 filhos de Jacó no que se refere a José. Na história das eleições domina uma notável dialética entre os dois irmãos, que permanece no Antigo Testamento como uma questão aberta. Jesus retomou esta temática numa nova hora da ação de Deus na história e imprimiu-lhe um novo rumo. Em São Mateus encontra-se um texto semelhante à nossa parábola dos dois irmãos. Um declara que quer fazer a vontade do Pai, mas não a realiza. O outro diz não a vontade do Pai, mas depois se arrepende e realiza aquilo de que tinha sido encarregado. Mateus 21:28-32. Também aqui se trata da relação dos pecadores e dos fariseus. Também aqui o texto, em última instância, apela a um novo sim para o chamado de Deus. Mas procuremos então agora seguir a parábola passo a passo. Lá está, em primeiro lugar, a figura do filho pródigo, mas logo no princípio vemos também a grandeza do coração do pai. Ele atende ao desejo do filho mais novo pela sua parte da riqueza e divide a herança. Dá ao filho a liberdade. Ele pode imaginar o que o filho mais novo vai fazer, mas deixa-lhe o caminho livre. O filho vai para uma terra distante. Os padres da igreja viram aqui principalmente o interior alinhamento do mundo do Pai, o mundo de Deus, a ruptura interior da relação, a extensão do afastamento do que é próprio e do que é autêntico. O filho esbanja sua herança. Ele quer simplesmente gozar a vida. Quer saborear a vida até o extremo, ter, segundo seu pensamento, uma vida em plenitude. Não quer estar submetido a mais nenhum mandamento, a mais nenhuma autoridade. Ele procura radical liberdade, quer apenas viver para si mesmo, sente-se totalmente autônomo. É difícil para nós ver aqui também o espírito da moderna rebelião contra Deus e contra sua lei. O abandono de tudo o que até agora se tinha alcançado e a caminhada para uma liberdade sem limites. A palavra grega que está na parábola para a fortuna esbanjada significa, na linguagem da filosofia grega, essência. O pródigo esbanja sua essência, a si mesmo. No fim, está tudo gasto. Então, aquele que se tornara totalmente livre torna-se agora escravo, guardador de porcos, que seria feliz se recebesse o comer dos porcos como alimento. O homem que entende a liberdade como radical arbitrariedade da própria vontade e do próprio caminho vive na mentira, pois o homem, por essência, faz parte de um convívio. A sua liberdade é uma liberdade compartilhada, a sua essência traz em si mesma instrução e norma, e assim a liberdade seria esta interior unidade. Por isso, uma falsa autonomia conduz à escravatura,
A história mostrou isto claramente. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Servir aos porcos é então a expressão da extrema alienação e da extrema miséria do homem. O totalmente livre tornou-se um escravo miserável. Neste momento ocorre a mudança. O pródigo percebe que está perdido. Que na casa de seu pai é que era livre e que os servos do seu pai são mais livres do que ele, que tinha julgado ser totalmente livre quando tomou sua herança e partiu. Entrou em si mesmo, diz o Evangelho, Lucas 15:17, e aparece aqui como uma palavra vinda de uma terra distante o pensamento filosófico dos padres da igreja, longe de casa, vivendo longe da sua origem. Este homem tinha também se afastado de si mesmo. Ele vivia longe da verdade da sua existência. A sua mudança, a sua conversão, consiste em que ele reconhece, se concebe com alienado, que realmente foi para o estrangeiro e que agora regressa a si mesmo. E em si mesmo ele encontra a indicação do caminho para o Pai, para a verdadeira liberdade de um filho. As palavras que ele preparou para o seu regresso permitem-nos reconhecer a peregrinação interior que ele então atravessa. Ela é um estar a caminho da existência, que agora, atravessando todos os desertos, se dirige para casa, para si mesmo. Com essa explicação existencial do caminho de casa, os padres da igreja explicam-nos também o que é conversão, que dores e que interiores purificações envolve, e devemos dizer tranquilamente que, assim, eles compreenderam corretamente a essência da parábola, e assim, nos ajudam a reconhecer a sua atualidade. O pai vê o filho de longe e vai ao seu encontro. Ele ouve a confissão do filho e vê assim o caminho interior que o filho percorreu, vê que este encontrou o caminho da verdadeira liberdade. Por isso, o pai não o deixa acabar de falar, abraça-o e beija-o e manda preparar um grande banquete de alegria. É alegria porque o filho, que já estava morto, Lucas 15:32, quando partiu com a sua fortuna e que agora vive, ressuscitou, estava perdido e foi de novo encontrado. Os padres da igreja colocaram todo o seu amor na explicação desta cena. O filho perdido torna-se para eles a imagem do homem em si, de Adão, que somos todos, daquele Adão, de quem Deus foi ao encontro e que agora acolheu de novo na sua casa. Na parábola, o pai encarrega aos criados de trazerem depressa o melhor vestido. Para os padres da igreja, este melhor vestido é a referência ao vestido perdido da graça, com o qual o homem tinha sido vestido no princípio e que tinha perdido no pecado. Agora lhe é oferecido de novo este melhor vestido, o vestido do Filho. Na festa, que é então organizada, eles veem uma imagem da festa da fé, da Eucaristia festiva, na qual é antecipada a eterna refeição festiva. Literalmente, segundo o texto grego, o primeiro irmão, ao regressar para casa, ouve sinfonias e coros, de novo para os padres uma imagem para a sinfonia da fé, que transforma o ser cristão em alegria e em festa. Mas o essencial do texto não está certamente neste pormenor, o essencial é agora claramente a figura do Pai. É porventura compreensível? Pode e deve um pai agir assim? Pierre Grelot chamou a atenção para o fato de que Jesus aqui fala totalmente com base no Antigo Testamento. O modelo desta visão de Deus, do Pai, encontra-se em Oséias, conforme Oséias 11:1-9. Fala-se em primeiro lugar da eleição de Israel e da sua traição. O meu povo persiste na infidelidade, clamam por Baal, mas ele não os ajuda. Oséias 11:2. Mas Deus vê também como este povo está destroçado, como a espada brame nas suas cidades. Oséias 11:6. E acontece exatamente o que é descrito na nossa parábola. Como é que eu poderia abandonar-te, Efraim? Como é que eu poderia entregar-te, Israel? O meu coração volta-se contra mim. A minha compaixão inflama-me. Não posso executar a minha ardente ira, e não posso aniquilar outra vez Efraim. Porque eu sou Deus, não um homem, o santo no meio de ti. Oséias 11:8. É porque Deus é Deus, o santo, que ele age assim, como nenhum homem poderia agir. Deus tem um coração, e este coração volta-se, por assim dizer, contra ele mesmo. Encontramos aqui no profeta, como no Evangelho, a palavra de compaixão, que a expressa com a imagem do corpo materno. O coração de Deus transforma a ira mudo castigo em perdão. Para os cristãos levanta-se agora a questão, onde se encaixa aqui Jesus Cristo? Na parábola somente aparece o Pai. Falta a cristologia na parábola. Santo Agostinho tentou acrescentar a cristologia onde se diz que o Pai abraçou o Filho, Lucas 15:20.
O braço do Pai é o Filho, diz. E aqui ele teria podido basear-se em Santo Irineu, que caracteriza o Filho e o Espírito como as duas mãos do Pai. O braço do Pai é o Filho. Quando ele coloca este braço nos nossos ombros como seu doce jugo, então, não é nenhum peso nos carregar, mas sim um gesto de amorosa aceitação. O jugo deste braço não é peso, que nós devamos carregar, mas oferta do amor, que nos leva e que nos torna nós mesmos filhos. Esta é uma lindíssima explicação, mas mesmo assim alegoria, e claramente vai além do texto. Continua.